volta às 6h51. Os amigos aqui reclamam que não tem novidade, que a central do mercado tá parada. Vocês estão muito enganados. Vou chamar agora Tébaro Schmidt, setorista do Vasco lá no GE. Globo, porque tem notícia fresquinha de interesse do Vasco para se reforçar, né, Tébaro? No roteiro inicial do programa a gente falaria sobre saídas apenas do Vasco, mas tem um nome já no radar para reforçar o sistema ofensivo, né, cara? Tudo bem? Bem-vindo ao Tá Na Área. Como é que tá, Bené? Vamos começar por esse nome então, velho, porque hoje tem bastante notícia de Vasco. Antes de mais nada, um abraço para o Raed, para o Ramon, para todo mundo que está acompanhando o programa. A gente subiu agora há pouco aqui no GE Vasco, parceria com o setorista do Inter, Tomás, lá do Rio Grande do Sul, que o Vasco tem interesse na contratação do Wanderson, o pontinha, que é uma posição super carente no elenco, que o Vasco está procurando reforçar nessa janela. Já tentou a contratação do Coelho, do Atlético Paranaense. O Vasco tem essa posição como uma das prioridades e tem conversas com o Wanderson, com o Inter, para tentar contratá-lo para o ano que vem. A princípio, o Inter deu uma segurada nas conversas ali, até porque havia a possibilidade do Wesley sair lá do Colorado, mas a princípio essas negociações pelo Wesley não avançaram e o Inter voltou atrás um pouquinho dessas conversas com o Vasco. Então, no momento, existe essa possibilidade, sim, do Wanderson ser contratado pelo Vasco. As conversas estão em andamento. Um ponto que é uma grande carência do elenco do Vasco nesse momento. A gente falava sobre as lacunas óbvias, né, no São Paulo, que são as laterais. Acho que o Vasco tem algumas. Uma delas é a questão dos pontas, né? Acho que foi algo problemático para o Vasco nessa temporada 2024, muito por conta das lesões também, né? O Adson teve a sua lesão, o David também em determinado momento. Então é um setor do campo que o Vasco vai olhar e olha para o Wanderson, jogador do Internacional. Há algumas temporadas, né? Algumas temporadas, passa a janela, acaba a janela, volta a janela, a gente está aqui falando. O Vasco precisa de jogadores de lado de campo, para o modelo de jogo que os técnicos que o Vasco contrata precisam de jogo. O Wanderson, quando volta para o Brasil, para o Internacional, se não me engano, no meio da temporada 22, eu acho que foi no meio da temporada 22. Ele tem um início de temporada muito bom. Era o líder em assistências na campanha do Internacional, que brigou lá em cima. Líder em assistências, fez uma excelente início de temporada, acabou perdendo um pouco de espaço para o Paulo Henrique, que acabou no Corinthians. Pedro Henrique, que acabou no Corinthians. E nessa temporada imaginava-se que ele fosse ter ainda um protagonismo maior, mas aí veio o Wesley e conseguiu ser o grande nome ali praticamente do ataque do Internacional no modelo de jogo do Roger Machado. Vindo para o Vasco, é uma lacuna desse elenco do Vasco há algumas temporadas. É importante o Vasco reforçar com jogadores de lado de campo e não imagino que chegue para ser titular, até porque o David fez ali uma reta final de Brasileiro até se machucar, uma reta muito boa. Então, imagino que chegue para compor elenco e não para uma titularidade. Não, acho que é por aí, Ramon, porque é um jogador que... Eu acho que ele chega para jogar. Você citou uma coisa muito, muito importante, que é o estilo de jogo do Carille. O Carille, como todos nós conhecemos, gosta de jogar com pontas, né? Pontas de pé na linha, que jogam aberto. O Wanderson é um ponta desse. Um destro que joga na esquerda, tem o drible, tem a finalização, um jogador incisivo no último terço do campo. Eu acho que se encaixa muito bem nesse estilo de jogo. Eu acho que pela falta de jogadores agora, com a lesão do David... Mas como é que ele volta? O David demora para voltar? O Tébaro sabe tudo, Já tá fechado, amigo. Do ano que vem, cara. Vocês estão me ouvindo, Pedro? É só no segundo semestre do ano que vem, porque foi uma lesão muito, muito grave, com a ruptura do ligamento. E o Wanderson, que é um jogador que ficou conhecido do futebol brasileiro recentemente, 2022, mas já é um jogador com muita rodagem. Ele tem 30 anos. O Wanderson ele ficou conhecido recentemente, mas tem passagem pelo futebol europeu, Bélgica, Áustria, Rússia, até futebol espanhol também pelo Getafe. Então é um jogador experiente, né? Também não é uma aposta. Acho que foi mais aposta quando o Inter contrata, porque é desconhecido do futebol brasileiro, mas ele tem a sua experiência também em centros do futebol europeu. Né? É um jogador que o pai dele é o Vanberto, né? O Vanberto foi ídolo na Holanda, né? Ídolo do Ajax, enfim. Conheço a família, joguei com o irmão do Vanberto, foi criado na Europa. Por isso não é tão conhecido aqui. Foi conhecido em 22, já um pouco mais experiente, mas acho que esse é um perfil muito bom, caso isso se concretize, né? Pro Vasco da Gama. Precisa de jogador experiente, jogador que já conhece a competição, um jogador que não vai sentir o peso de vestir a camisa do Vasco da Gama, não vai sentir o peso de jogar uma Série A pelo Vasco, buscando, falando do clube, né, um certo protagonismo dentro da competição. Eu acho que se isso se concretizar, essa contratação for mesmo fechada, é uma bola dentro do Vasco, pensando nessa lacuna que
que o Red falou dessa falta de jogadores pelos lados. Agora, pelo estilo de jogo do Carille, é necessário não só um, é necessário Exato. pelo menos 2 de cada lado. Porque é um jogo de muita dedicação física que esses jogadores de lado de campo precisam fazer para o jogo do Carille. Uma marcação em linha baixa, muito pique em velocidade para frente, a temporada exige muito desses jogadores. E a gente está vindo de uma temporada onde o Vasco precisou usar até laterais para fazer essa função, né, Tébaro? Talvez seja uma posição que o Vasco continue olhando, mesmo fechando, né? A gente ainda sabe que tem todo um processo, uma negociação sobre o Wanderson. O Vasco segue de olho no mercado para essa e talvez para outras posições? Sim, certamente. O Vasco, a grande questão do Vasco é o problema financeiro ali, né? Tá sem dinheiro sobrando, tá sem bala na agulha no momento. Então o Vasco está procurando essas oportunidades de mercado, essas contratações que venham sem custo. O Vasco está fazendo muito essa negociação de direitos econômicos para não precisar pagar nenhuma compensação financeira. Então o Lucas Freitas está vindo, zagueiro do Palmeiras, foi assim. O Palmeiras ficou com 50% dele, o Vasco fica só com 50%. Então o Vasco está dependendo muito disso, mas dentro das circunstâncias que o Vasco consegue pagar, dentro dessas condições aqui estabelecidas, o Vasco segue no mercado atrás de ponta, mas existe esse conhecimento, assim, essa noção da diretoria de que o mercado, principalmente esse mercado de ponta, está muito caro, está muito superfaturado, então tem sido complicado para o Vasco encontrar esse ponta no mercado. Tébaro, e do sistema ofensivo, falando agora do sistema defensivo, agora sim a gente fala saída confirmada do Léo, né? Algo que a gente já vinha falando há algum tempo, um certo desgaste. O Atlético Paranaense procurou o jogador, vai jogar a Série B, né, pelo Atlético Paranaense. Isso, irmão. Eles chegaram a um acordo verbal hoje, o Vasco e o Atlético Paranaense. É uma negociação que vem se arrastando já há algumas semanas. O Atlético Paranaense demonstra interesse pelo Léo ainda com o Brasileirão em andamento. E aí ficou aquela coisa de o Vasco querer botar o Léo para bater um valor do Coelho, que o Coelho é um jogador que o Vasco estava interessado, o Atlético dispensou, mas aí o Atlético sugeriu abater a dívida que o Vasco tem relacionada ao empréstimo do Hugo Moura, e aí é o Vasco que não quis fazer isso, bateu o pé para receber o valor, o pagamento financeiro em dinheiro ali do Léo, né? E aí agora os clubes chegaram a esse acordo verbal, ainda tem uma aresta ou outra ali a ser ajustada, mas já existe esse acordo sim para o Léo jogar a Série B no Vasco. Como a gente vem falando, todas as entradas aqui que a gente vem falando do Léo, que é um zagueiro que está há 2 anos no Vasco, ele chega muito bem, é uma das primeiras contratações da era SAF, o Vasco pagou $2 milhões por ele e vai vender agora por $2 milhões. O entendimento da diretoria é que acabou sendo um bom negócio, porque ele tem mais um ano de contrato, no meio do ano que vem já pode assinar um pré-contrato com outra equipe para sair no fim do ano de graça. Então o Vasco acredita que fez um bom negócio pelo Léo, mas é um jogador que começa muito bem, ele inclusive veste braçadeira de capitão até a chegada do Medel, mas depois começa a haver um desgaste muito grande, a torcida começa a pegar muito no pé dele por causa de algumas falhas, e ele mesmo, ao final do Brasileirão desse ano, conversou com a diretoria e falou que seria interessante para ele sair, e o Vasco concordou e disse que se chegasse uma proposta interessante, eles o negociariam sim, e foi o que aconteceu. O Atlético chegou com essa proposta na mesa e os clubes fecharam esse acordo hoje. E vai voltar a trabalhar com um treinador que trabalhou no Vasco, né? O Maurício Barbieri é o técnico do Atlético Paranaense. Foi ele quem pediu a contratação do Léo, né? Era o Barbieri o primeiro técnico da era SAF do Vasco, né, Tébaro? Quando o Léo chega para ser zagueiro do Vasco, o Barbieri tem um jogo de posição muito forte e os zagueiros do Barbieri precisam ter a saída de bola. Precisam conseguir carregar a bola para que o time consiga fazer o jogo de posição. E o Léo tem essa característica. Quando muda ali alguma coisa, tipo, quando precisa que o zagueiro seja mais zagueiro do que propriamente construtor, ele tem certa deficiência porque a formação dele não foi como zagueiro. A formação dele foi como lateral. Características diferentes, né? Eu até falei isso também na segunda-feira. Claro, jogador não, as pessoas passam por fases boas e ruins, né? Eu acho que esse desgaste pesou muito, e sendo bom para o clube, para o Vasco, e bom para o atleta, eu acho importante essa saída. O Léo, na minha opinião, é um bom jogador, mas ele precisa ter um jogo... Exatamente, precisa ter um jogo que o beneficie, que ele consiga usar as características dele boa para poder colocar e desempenhar em campo melhor, né? O momento do Vasco não era muito bom, né? E acabou dando assim, até posso usar a palavra azar. Às vezes algum outro jogador errava e não saía gol. Às vezes o Léo nem errava, perdia uma dividida, alguma coisa que é normal no futebol, e acabava levando o gol, e ele foi marcado por isso. Bom, se ele entendeu que era a vez dele sair e teve um diálogo, entrou num consenso com a diretoria, e foi bom para ambos, é válido.
Eu tenho abrir claro que tudo isso já acontece com o aval do novo técnico, né? A gente falou do Fábio Carille, ainda trabalhando de home office, isso está em São Paulo, mas já de olho, atento até em relação a outra movimentação, né? O Vasco vai emprestar novamente o Figueiredo agora para o América Mineiro. Isso, a gente falou sempre aqui, né, cara, antes da definição do treinador, que o Vasco estava com esse planejamento travado, enquanto não tivesse a definição de quem seria o treinador, para sentar ali e conversar em perfil, qual o jogador que viria voltando de empréstimo que o Vasco poderia utilizar. Então, a partir do momento que o Fábio Carille anuncia essa contratação, ele destrava esse planejamento. Então, o Carille ainda não tem data, ele só vai chegar no ano que vem, isso é certo, no início de janeiro ali. Mas ainda não tem data para vir, mas está trabalhando à distância. Desde o momento do anúncio, o Carille já é envolvido nos debates de reforços ali, define, por exemplo, o perfil que ele quer para zagueiro, que é um zagueiro experiente, que chegue para ser titular, e todas essas outras movimentações aí certamente foram com o aval dele. O Figueiredo é uma delas. Hoje o Vasco e América Mineiro acertaram esse empréstimo. O Figueiredo, que acabou de voltar de um empréstimo do Curitiba, ficou a temporada inteira lá, vai ser emprestado por mais um ano ao América Mineiro. O Figueiredo foi revelado pela base do Vasco, foi titular e bastante utilizado durante a campanha de acesso na Série B em 2022, fez gols importantes e em 2023 e 2024 acabou não sendo muito utilizado e agora será emprestado ao América Mineiro em 2025. E sabendo de toda essa limitação financeira do Vasco, talvez não seria o caso de aproveitar, Raed, acho que como peça para o elenco, ou realmente dar essa rodagem a mais para o Figueiredo? O que você faria nesse momento em relação a esse jogador? Isso aí é mais uma análise interna do que o técnico e o que o clube vislumbram para o futuro, não só do clube, mas também do jogador. Eu acho que o Figueiredo encaixaria no estilo de jogo do Carille. É um atacante que nunca conseguiu jogar como ele gosta de jogar no Vasco, que na base ele era o atacante de referência. Quando ele sobe, ele joga de lado de campo, ele fazia... Lateral direito até. Lateral direito, já fez um monte de coisa, menos o atacante de referência. E é um jogador que mal ou bem, ele entrega a dedicação e entrega ali o comprometimento com o time, podendo fazer mais de uma função. No sistema de jogo do Carille, possivelmente ele conseguiria ter ali alguns minutos em campo. Não seria titular, mas conseguiria ter alguns minutos em campo. O Vasco achou melhor reemprestá-lo para o América Mineiro para jogar mais uma Série B. Concorda, Ramon? Eu acho assim, ele ficou, um jogador que ficou marcado também um certo tempo, de não conseguir atingir a expectativa, né? Que isso foi colocado nesse jogador, né? Ele jogou a Copinha até o último ano dele, se eu não me engano, né? Foi artilheiro da Copinha do 22 né? horas. Acho que estava ele, Vinícius Paiva, Marlon Gomes, Andrei, essa geração aí. É um jogador de muita força, um jogador que no Curitiba também jogou de lateral alguns jogos também. Eu tive uma conversa até com o técnico do Curitiba, na época, o Jorginho, que falou até que acha que o Figueiredo tinha que ser lateral, tem todos os atributos para ser um bom lateral. Ah, falou? Exatamente. Ele entende, né, da posição. E acho que ele entende, né? Legal. E acho que ele entende da posição, né? É uma coisa que, por exemplo, eu não tinha essa informação, mas assim, se tem um cara que olha e fala, pô, poderia se dedicar ali numa função assim, assado, é algo que o jogador tem que olhar com carinho, né? Mas o que eu penso assim, em relação ao Figueiredo, eu acho que, como ele já estava emprestado e o Vasco tem alguns jogadores na base que precisam um pouco mais de espaço nessa posição, contando ele como um atacante, como um ponta, você tem o Alegria, você tem o próprio Ryan, jogadores que precisam um pouco mais de visibilidade e são ativos já do clube, né? O próprio Estrela também. Eu acho que a não permanência dele no elenco é justamente para dar espaços a esses jogadores e conseguir performar um pouco mais, dar um pouco mais de minutagem a esses garotos que vêm da base. Tébaro, tamo junto, muito obrigado pelas informações, amigo. Plantão até amanhã também ou hoje já mete chinelo? Não sou igual o Braga, não, irmão. Tô até amanhã, vou até o final com vocês. Então, se precisar de alguma coisa, tamo aí amanhã. Tamo junto. A qualquer momento, então, qualquer nova negociação, qualquer atualização da Central do Mercado do Vasco, o Tébaro tá aqui com a...